Aula de geladeira 1.0 CA nono ano. E aí, rapaziada, beleza? Então, que é isso, professor? Eu não tenho quadro, certo? Eu não sei fazer slides. Então eu resolvi gravar nossa aula aqui na geladeira, pode crer? Tá doido, tio? É isso aí que a gente vai fazer, certo? Bom, na semana passada eu enviei para vocês via plural ou via e-mail, certo? Umas videoaulas contendo os modelos atômicos. O que é isso, professor? O que são os modelos atômicos? Então, a matéria, ela era composta, certo? Ou era tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ah, que legal, tio, que legal! E aí o que acontece? O primeiro povo, a primeira classe social que começou a tentar explicar as coisas foram os filósofos, 500, 400 antes de Cristo. Os filósofos começaram a se preocupar com como as coisas eram formadas, certo? E um dos primeiros filósofos que tentou explicar como as coisas eram formadas era um cara chamado Empédocles, tá certo? O Empédocles, ele diz o seguinte: olha, gente, as coisas elas são formadas pela união de terra, fogo, água e ar. Como assim, professor? Essa geladeira aqui, ela é formada por terra, fogo, água e ar, todos eles juntos, certo? Tá vendo esse aí, ó? Passa um caminhão, um ônibus, esse é o estilo aí, tá certo? Esse é o estilo aí. Bom, enfim, a união de todos os elementos químicos, todos esses elementos formariam as substâncias, a matéria, certo? Como eram filósofos e eles só pensavam, existiam pensamentos divergentes, como por exemplo, o pensamento de Demócrito e seu discípulo Leucipo. O que Demócrito e Leucipo, professor, eles pensaram? Eles pensaram que tudo tinham partes menores. Como se eu pegasse essa geladeira e dividisse em 2, em 3, em 4, em 5. Chegaria um momento, uma partícula invisível, que eu não conseguia enxergar, que seria indivisível, certo? E aí eles nomearam essa partícula cerca de 400 antes de Cristo, chamaram de átomo, do latim, perdão. A de não, tomo, do grego, a não, tomo, divisível, certo? Tá doido, tio? Uhum. Porém, os filósofos, como vocês já conhecem, eles eram pensadores. E eles não tinham, digamos, conhecimento científico, método científico para fazer as coisas. E aí, na mesma época que Demócrito e Leucipo apareceram, tem um carinha aqui, ó, chamado Aristóteles. Aí, ó, você escrever não, Aristóteles. Esse aqui era um dos filósofos, um dos 3 pilares dos filósofos, certo? Esse cara era um federal. E aí, ele reiterou a ideia de Empédocles e ficou por muito tempo esquecido essa ideia de Demócrito e Leucipo. Até que na época da Baixa Idade Média, certo? Depois de passar a época da Igreja Católica, etc, evolução, parará, Alta Idade Média, um conjunto de pessoas, uma parte da sociedade, certo? Começou a buscar, a tentar avaliar novamente essa matéria. Qual o objetivo, tio? Financeiro. Tá doido? Os caras, eles tinham uma ideia de transformar metais comuns em ouro. Era na época do metalismo, das grandes navegações. Tia Fernanda deve ter trocado ideia com vocês, ou se não vai ainda chegar lá. E aí, professor? Esses caras, eles eram uma sociedade obscura, secreta. Dizem que até Da Vinci foi um alquimista, certo? Mas o que esses caras trouxeram pra gente? Eles estudaram muito, todas as coisas que eles faziam eram com fogo e tal, parará. E aí eles aperfeiçoaram a pólvora, o fósforo branco, etc. Conseguiram, tio, transformar metais em ouro? Não conseguiram efetivamente, porque hoje existem até métodos para isso, mas são absurdamente caros, não valem a pena, inclusive, certo?
Rapaz, o tio fica com a saudade até de brigar com vocês. Eu estou olhando para um celular, para um copo d'água e estou falando sozinho. Não é manso não, tá? Isso aqui não é manso. Bom, e aí nós estamos aqui, nós saímos de antes de Cristo e chegamos até 1600 mais ou menos. E aí a ciência, filósofos eram cientistas? Não, eles não tinham basamento científico, só teoria, certo? Alquimistas eram uma sociedade secreta. E aí a ciência foi evoluindo, ó. Toma essa ginástica aí, ó. Depois nós tivemos a ideia de um cara chamado Descartes, que ele organizou o método científico. Calma aí, ó. Esse Descartes, ele organizou um método científico, e um cara chamado Boyle, dependendo da pronúncia, certo? Ele reescreveu a ideia, ele reiterou a ideia de átomo como a menor constituição da matéria. E aqui muitos dizem que a química nasce com Boyle como ciência, certo? Só que ele também só escreveu de forma teórica. E aí nós vamos evoluindo, ó. O carinha chamado Lavoisier tem uma máxima que todo mundo conhece. Qual é, teacher? Chamada de: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele juntamente com Proust, eles lançaram, ou eles têm a teoria, ou o que a gente chama de leis ponderais, que é a conservação das massas, certo? Lavoisier provou que a massa é conservada em um processo químico. E aí, baseado em todas essas ideias, um cientista, que aqui a ciência já se fazia com um método científico, chamado John Dalton, estudioso de gases, pela primeira vez ele propôs esse átomo, essa partícula não divisível da matéria. Ele propôs um modelo para ela. Por quê, tio? Como assim? Imagina o que é um modelo atômico. Você não enxerga o átomo, você não consegue ver o átomo. Então é a mesma coisa que eu pego um presente. Você recebe um presente, uma caixa vazia, e começa a balançar lá dentro. Através de experimentos, como peso, como barulho, como tentar imaginar a forma desse átomo, você começa a julgar ou a tentar, digamos que, determinar formato e características dele. Em 1808, John Dalton lança em seu livro a ideia do modelo atômico. Ele diz que toda a matéria é constituída de átomos, essas partículas não divisíveis, que tinham sido listadas por Demócrito e Leucipo lá atrás, teacher. O que Dalton fez? Em seu experimento, ele comparou um átomo com uma bola de bilhar, ou bolinha de sinuca. Ah, que legal! Uma bola de bilhar é algo bem, a gente chama de maciço, completamente contínuo a sua parte interna. Então o átomo de Dalton, ele era maciço, não tinha nada dentro dele, ele era indivisível e indestrutível, certo? Esse era o modelo atômico de John Dalton. Ele imaginava que todas as coisas eram constituídas por essas bolinhas. A minha geladeira, várias bolinhas branquinhas, ou os átomos da geladeira, certo? Na época já tinha alguns elementos, como oxigênio, hidrogênio, fósforo, tá ok? Esse modelo atômico é bom? Esse modelo atômico é um lixo, mas foi o primeiro. Pela primeira vez a gente imagina que as coisas elas são formadas por algo descontínuo e temos inclusive uma forma de visualizar. O modelo atômico de Dalton era muito ruim, mas os seus postulados, que postou, tio? Postou é o Face? Não, postulados seriam coisas que ele propôs, proposições a partir dessa ideia, desse modelo. Ele disse, por exemplo, a ideia de elemento químico. Os átomos da geladeira são brancos porque os elementos químicos, esses átomos, eles são iguais entre si. Os átomos de ouro, o ouro, por que o ouro é amarelo? Porque são formados pelo elemento químico ouro. Ah, que legal! Isso é até hoje, senhores. O gás e o oxigênio são formados por átomos de oxigênio.
certo? Ele só fez uma discrepânciazinha aqui em sala, quando a gente voltar, o tio explicita mais, que ele falou que tinha a mesma massa, mesma cor, e não precisa ter tudo igual para ser do mesmo elemento químico. Mas olha que massa, o cara já disse um conceito que a gente traz até hoje. Moléculas. Ele falou que molécula era um agrupamento de átomos. Olha que massa, e é assim. E ele disse que o agrupamento era fixo. Ó, ele falou, a água, H2O, 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio. É diferente do H2O2, que seria o peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. Por que, tio? As proporções aqui estão 2 para 1. Obrigado, caminhão. E aqui estão 2 para 2. Certo? E por fim ele diz que as reações químicas são um reagrupamento desses átomos, baseado nas ideias de Lavoisier. Que numa reação química você tem uma reorganização desses átomos. Tá legal? Esse é o modelo atômico de bola de bilhar. O tio quis fazer essa introdução. Essa aula ficou um pouquinho maior que a primeira. Eu pretendo fazer aula de 6 a 8 minutos no máximo, certo? É isso aí, meninos. Calma que a primeira vem mais 3. Abraço.